Voltando por aqui então, bora lá com essa análise. Sei que ela é cansativa, mas a ideia aqui é não deixar com vocês a tarefa de ler todos esses crimes sozinhos. A tarefa aqui, a minha ideia aqui é tentar criar mais um elemento de estudo para vocês, tá? Mas sim, ela é cansativa, ela é maçante, mas velho, resignação. Quando eu falo lá no final da aula, né, desejando sempre resignação. É isso, sabe? É eu entender a tarefa que preciso executar. Não gosto, detesto, mas eu retiro esses elementos da minha cabeça. Porque não adianta nada, né? Qualquer coisa que nós necessitamos fazer, ficar remoendo aquele ódio, aquela raiva, aquela inconformidade na mente, só nos atrapalha. E aqui nos atrapalha no processo de formação do conhecimento, de formação da memória, tá? Bora lá. Artigo 13. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a. Então aqui é obrigar, submeter o preso mediante uma dessas formas de conduta. A. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Bom, aqui é muito importante se estar atento, né? Quer dizer, é o preso querendo tapar o seu rosto ou baixar a cabeça e o sujeito levantando aqui. Essas imagens ficaram mais no passado, né, de eventuais autoridades fazendo isso. Mas é sempre bom verificarmos aqui como podemos ter uma consequência negativa para isso. Vejam que neste caso nós teríamos aqui um daqueles dolos específicos eventualmente. Satisfação pessoal, mero capricho. É aqui que a persecução penal ia tentar pegar o indivíduo. Submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Vejam, não acho razoável imaginar que existe constrangimento autorizado em lei, certo? É claro que a lei traz esse elemento aqui para justamente ajudar o agente público. Né? Então, nesse sentido, acaba sendo pelo menos razoável. Né? Mas não penso que algemar alguém quando devido é constrangimento. Mas vamos lá, não deixamos espaço para interpretações, tá? Submeter-se à situação vexatória, submeter o indivíduo a isso, é criar uma situação. Criar uma situação, certo? Então, se você não cria uma situação, às vezes você está numa situação dessas, né, e o profissional, principalmente que está executando uma prisão, que está transportando um preso, se a situação está criada, né, e ele não tem meios seguros, razoáveis, normais, tranquilos de evitar aquela situação, ou se ele não cria a situação, certo? Não tem por que nos preocuparmos aqui com a questão criminosa. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Esse elemento aqui é um elemento que não vi prosperar, né, em casos práticos, mas que na prática, se houvesse uma eventual vontade de incriminação, aqui eu teria possibilidades. Né? E eu não sei se vocês têm esse costume, né? Porque, claro, gosto da área criminal, por favor, não me julguem. Né? Às vezes gosto de ver aqueles vídeos, né, de prisão, tem perfis no Instagram, TikTok, né, que mostram eventuais prisões, né? Eu curto trabalho policial, né? Pode parecer paradoxal para quem atua na advocacia, mas eu sempre procuro dizer que a advocacia honesta, séria, ela não é inimiga, né, da segurança pública. Isso é um papo longo aqui, né? Então gosto de ver, acho interessante, né? A menos quando tem aquelas eventuais violências descabidas, e o que é muito raro, pelo menos nesses vídeos. Bom, e aqui a gente vê, por exemplo, certas artimanhas para que o indivíduo confesse.
Recentemente aqui, um pouquinho antes, no máximo uma semana atrás, né, eu estou lendo uma reportagem sobre uma prisão. Estou tentando me lembrar aqui qual era o caso, mas o delegado de polícia que estava na diligência dessa prisão diz a reportagem o seguinte: a fulana, que foi a presa, reservou o seu direito de permanecer calada no seu interrogatório policial. Porém, informalmente, ela confessou que foi ela. Lembrei, alguma questão vinculada à venda de medicamentos sem receita ou até mesmo de substância entorpecente ilícita. Vejam, dependendo como foi essa conversa que levou esta presa a informalmente confessar, podemos ter crime aqui. Claro, de novo, vamos avaliar o dolo específico. Agora, de novo, repetindo a vocês, dou esses exemplos, mas para tentar florear aqui o nosso conhecimento, né, criando elementos para a nossa lembrança, porque essas questões, esses crimes, não vêm sendo cobrados assim, de maneira profunda, abordando questões de enunciados práticos. Claro, isso também ajuda caso a prova de vocês acabe dando alguma inovada. Pena, a famosa detenção, 1 a 4 anos, e algo que aparece em vários crimes, sem prejuízo da pena cominada à eventual violência, claro, se houver a violência. Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma, se nós tivermos aí o crime de lesão corporal, o tipo autoriza esta incriminação em conjunto. Chegamos ao crime em que o legislador fez um desserviço para a lei de abuso de autoridade. Violência institucional. Tá? Eu começo falando da pena, tá? Depois a gente analisa o crime. Este crime foi criado em 2022 pela Lei 14.321 e foi inserido na Lei de Abuso de Autoridade. E ele fugiu daquela lógica maravilhosa que a Lei de Abuso de Autoridade trouxe. Pena de 6 meses a 2 anos, 1 ano a 4 anos, acabou? Não. Ele traz aqui uma pena. Mantém a lógica da detenção, mantém a lógica, todos os crimes são apenados com pena de detenção aqui. Mantém a lógica de adicionar a multa, não é ou, é e multa, certo? Mas nos traz uma pena de 3 meses a 1 ano, certo? Como que eu tenho tentado memorizar este crime? Perfeito? Pego os blocos que eu já memorizei, ou melhor dizendo, o primeiro deles, 6 meses a 2 anos, e divido por 2. 3 meses a 1 ano. É o que fiz, é a associação que faço para lembrar. Vejam, pessoal, no meu caso, as lembranças, elas são necessárias por um motivo diferente do de vocês. Né? Quer dizer, vocês querem lembrar para responder uma questão de concurso. Eu, que dou praticamente todas as matérias de direito e processo penal, certo? Aí, claro, no curso eu me dedico muito mais ao processo penal e à legislação penal especial. São as coisas que eu me dedico mais. Dentro da legislação penal especial, eu me dedico mais a leis específicas, abuso de autoridade, tortura, drogas, lavagem de dinheiro. São leis mais específicas. Mas vejam, é um manancial de conteúdo. Tudo bem? Tudo bem. Eu não preciso estudar direito administrativo, eu não preciso estudar direito civil, processo civil, essas sub-áreas do direito, não preciso estudar, é verdade. Mas eu vou criando estratégias. É óbvio que antes de uma aula eu reviso. Mas como que em uma revisão de meia hora, né, eu vou memorizar tudo? Porque tudo já está mais ou menos engatilhado na memória. Inclusive, é daí que vocês podem imaginar a importância de revisões periódicas por parte de vocês. Porque isso vai reafirmando aquela matéria, que é o que acontece comigo. É óbvio que ao dar aula há 14 anos para concurso, dar aula há 13 anos na graduação, me faz repetir a aula trocentas vezes. Me faz.
E isso é um elemento de memorização fantástico. Por mais que eu tenha que mudar as aulas, que eu tenha que agregar conteúdo, tiro o conteúdo, agrego interpretação, mudou a interpretação, mudou a lei. Mas essa repetição, ela é magnífica para memorização, tá? E se criar mecanismos, criem os mecanismos de vocês. Eu crio os meus. Né? Eu às vezes converso com colegas, fico falando sobre isso, né? E eles dizem, Bruno, mas nada a ver isso daí. Eu falei, não, pois é, mas para mim tem tudo a ver. É dessa maneira, eventualmente, ilógica para ti, que eu memorizo. Por isso que eu gosto de dizer que não tem receita de bolo, que a receita que serve para um, eventualmente não serve para outro. É nesse sentido, certo? Agora, tem receitas que servem para um e servem para dezenas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, tá? Seguindo aqui, então. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Bora lá vermos o crime. A violência institucional. Submeter, ou seja, sujeitar, subjugar o indivíduo. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos, vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos, a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos. Cara, esse tipo penal tem 1 milhão de coisas, olha só. Que a leve a reviver, sem estrita necessidade. O quê? A situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Caramba, esse crime aqui é cheio de coisa. E vou dizer, o legislador, né, criou, né, esse tipo penal como resposta a vários casos, a demandas sociais que existiram. Mas, a bem da verdade, olha, para um indivíduo ser incriminado e ser condenado por essa conduta, ele precisa se esforçar. Mas porque além de tudo tem um dolo específico. E ele precisa se esforçar. Por quê? Tá, eu vou submeter. Beleza, então tem que ser um momento, uma circunstância em que eu, agente público, tenha este poder. Quem? A vítima ou a testemunha? Tá. Aí, a que tipo de procedimento? Desnecessário. Bom, se eu pratiquei um procedimento que está dentro do meu protocolo de atuação, tanto protocolo legal quanto protocolo administrativo, esse procedimento já não é desnecessário. Ah, não, mas isso aqui eu entendo, né? Diz lá o defensor, o promotor, quem quer que seja. Eu entendo que é desnecessário. Aí, o sujeito mostra lá uma instrução normativa da sua corporação, tá aqui. O que eu vou fazer? Né? Que responsabilizem quem fez a porcaria da instrução. Então, se você já fica ali dentro dos protocolos legais ou administrativos, você já perdeu isso. Repetitivos. Bom, a repetição, sim, de uma eventual atitude é que vai se avaliar eventualmente se ela é necessária. Né? E aí, claro, boas testemunhas dizendo que ela é necessária já inviabiliza a punição. Ou invasivos. Bom, aí a questão do ser invasivo é fugir um tanto quanto do protocolo legal ou administrativo. Aí nós vamos aumentar aqui a característica, a força desse crime, que é leve a reviver. Então, eu tenho que pensar em procedimentos que tenham a potencialidade de levar a vítima ou a testemunha a reviver, aí sem estrita necessidade. Se houver qualquer questão que nos leve a imaginar a necessidade, já está livre do crime. A situação de violência ou, claro, situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Vejam, isso aqui é o que a gente vai chamar, principalmente em relação à vítima, de revitimização. A lei não deu esse nome, mas está dentro desta ideia. Está dentro desta ideia. E eu já vou entrar nesse vespeiro da ideia da revitimização, tá? Bom, o tipo penal vai trazer aqui
algumas questões. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada em 2/3. Pessoal, vamos entrar aqui no primeiro vespeiro, tá? Esse agente público, ele é substancialmente quem? Ele é substancialmente o delegado de polícia e o juiz. Substancialmente. Podem ser policiais em geral? Pode. Pode ser o promotor de justiça? Pode. Mas ele é substancialmente o delegado de polícia ou o juiz, tá? Qual é o detalhe? Tanto em um inquérito, uma investigação qualquer, como em um processo, a vítima é a vítima em potencial. Como o réu é o autor em potencial. E é isso. É isso mesmo. Mas eu estou duvidando daquela vítima. Mas ela é vítima. Eu acho que isso é uma baita mentira. Mas ela é vítima. Literalidade. Para o tipo penal serve. E aí a gente lembra, né, um dos elementos que entraram aqui nessa discussão da criação desse crime, que foi aquele caso da Mariana Ferrer, em Santa Catarina, né, que denunciava um rapaz pelo crime de estupro. Esse sujeito acabou sendo absolvido, certo? E por isso que eu falo com dedos sobre essa situação, certo? Agora, é inegável, por questões da docência, eu acabei assistindo todas as audiências desse caso, né, que foram disponibilizadas pelo YouTube. E é inegável, por exemplo, que o juiz daquele caso acabou permitindo que terceiro, o advogado do réu, submetesse a vítima a esses elementos aqui. Submeteu de maneira muito clara, né? Tem um momento em que o advogado do indivíduo, que era então acusado de estupro, mostra para a vítima, tudo bem, não houve a condenação, mas vocês estão entendendo, no processo ela era vítima, né? Não vamos complicar a situação. Mostra para a vítima uma foto do perfil dela no Instagram, querendo desqualificar ela, né? Uma foto pretensamente sensual, querendo desqualificar a ideia dela e tal. Pô, claramente a possibilidade de que esse magistrado e eventualmente até o promotor fossem incriminados por essa conduta. Claro, essa conduta é posterior à ação deles, né? A lei penal não retroage contra o réu, e além de tudo teríamos que examinar a questão do dolo. O parágrafo 2º, ele é um pouquinho mais complicado para efeitos práticos, para efeitos de questão de prova. É fundamental que vocês memorizem ele, tenham ele dentro da mente, né? Mas não é tão complicado assim. Diz o parágrafo 2º. Se o agente público intimidar, e aí, por isso que eu coloquei lá, intimidar é sim parecido com submeter ao fim e ao cabo, numa interpretação contextual, né? Porque submeter pode causar receio ou temor, que é o que intimidar prevê. Mas para vocês, de novo, não creio que haverá questão sobre interpretação dos verbos típicos. Só estou agregando aqui, tá? Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, e aí, claro, se restringe a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro, tá? Beleza. Qual é o detalhe aqui? O detalhe é que tudo isso aqui já é uma revitimização. E que tem essa pena. Então, a gente teria que interpretar das duas uma. Ou que isso tudo não é, essa parte inicial não é revitimização, ou que submeter
é razoavelmente diferente de intimidar, certo? Então, foi uma tipificação do meu ponto de vista, é mal feita, essa ideia aqui dessa majorante, do meu ponto de vista mal feita, acho que tem possibilidade aí de se incorrer em bis in idem, mas não vem ao caso. A revitimização através desta intimidação gera a pena em dobro, gera a majorante. Perfeito? Vamos para mais um intervalo então e já voltamos, pessoal.